Oi, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a 8 Bits de Informação Útil. Eu sou o Eduardo Mendes. E eu sou a Laura Mendes. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai fundo numa história fundamental mesmo. Antes, só um lembrete. Pode acompanhar a gente lá no YouTube ou ouvir no Spotify, tá? Só procurar por 8 Bits de Informação Útil. Isso. E hoje a nossa fonte é um clássico, né? Os primeiros capítulos do Êxodo, da Bíblia Sagrada, na tradução do João Ferreira de Almeida. Exato. Nossa missão aqui é explorar os eventos, as ideias centrais dessa narrativa que moldou tanta coisa. A opressão no Egito, a libertação e o começo da jornada dos israelitas como povo. Vamos nessa? Vamos lá. Tudo começa com os israelitas crescendo muito lá no Egito, né? Se multiplicando. E isso assusta o novo faraó. Tipo, ele vê aquele povo crescendo e pensa, opa, isso é uma ameaça. E a resposta é dura, né? Trabalho forçado primeiro, construindo as cidades de Pitom, Ramassés, e depois, nossa, ordem terrível para matar os meninos hebreus. Uma coisa pavorosa. Mas aí já surge uma luz, né? A coragem das parteiras, Sifrai e Puá. Elas desobedeceram o rei para salvar vidas. Exatamente. E logo depois, o nascimento de Moisés, salvo das águas e por quem? Pela filha do próprio faraó. Uma ironia, né? Pois é. Ele cresce ali no palácio, mas a origem dele fala mais alto. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, intervém e, bom, acaba matando o egípcio. Aí ele tem que fugir, né? Vai para Midian, lá ele vira pastor, se casa, vive uma vida mais tranquila, enquanto o povo dele continua sofrendo no Egito. O clamor deles chega até Deus. E é lá em Midian que acontece aquela cena, nossa, super famosa, a sarça ardente. No Monte Horebe, um fogo que não consumiu o arbusto. É ali que Deus se revela a Moisés. Se apresenta como o Deus dos pais dele, Abraão, Isaque e Jacó, e também com aquele nome misterioso, né? Eu sou o que sou. Que nome forte. E aí vem a missão, voltar para o Egito e libertar o povo. Mas Moisés hesita, né? Acho isso tão humano nele. Ele fala, quem sou eu para ir? Diz que tem dificuldade para falar. É verdade. Mostra que a liderança nem sempre é algo que a pessoa busca de cara, né? Sim, mas Deus dá os sinais para ajudar. A vara que vira cobra, a mão que fica leprosa e cura, e também dá um apoio humano fundamental. Arão, o irmão dele, para ser o porta-voz. Então, os dois vão lá enfrentar o faraó. Mas a primeira conversa não dá certo. Pelo contrário, Faraó recusa e ainda piora a situação dos israelitas. Manda fazer tijolo sem dar a palha. A coisa aperta. E aí começa o ciclo das pragas. É impressionante. Água vira sangue, rãs por todo lado, piolhos. E o texto sempre repete, né, que Deus endurecia o coração de Faraó. É uma questão teológica bem debatida, mas as pragas vão aumentando, saraiva, gafanhotos, trezas. Até chegar na 10ª, a mais terrível, a morte dos primogênitos egípcios. É nesse momento de dor para o Egito que a Páscoa é instituída para os israelitas. Exato. A Páscoa nasce ali. O sangue do cordeiro na porta como sinal de proteção, de livramento, enquanto o anjo da morte passava. E é nessa noite que eles saem às pressas. Finalmente livres. Quer dizer, a caminho da liberdade. Saem do Egito guiados por Deus, né? Uma coluna de nuvem de dia, de fogo à noite. Fantástico isso. Mas a liberdade não vem fácil. O faraó, quem diria, se arrepende de ter deixado eles irem e vai atrás com o exército. Persegue eles até o Mar Vermelho. Imagina o desespero do povo, encurralados entre o mar e o exército egípcio. E aí vem o grande milagre. Deus manda Moisés estender a vara, o mar se abre, o povo passa em terra seca. Incrível. E quando os egípcios tentam seguir, as águas voltam e cobrem todo o exército. É a vitória definitiva sobre o opressor. Que é celebrada com aquele cântico lindo de Moisés e Miriam. Uma explosão de alegria e gratidão. Mas a jornada no deserto, bom, ela continua. E não é fácil. Logo começam os problemas. Falta comida, falta água. E o povo começa a reclamar, a murmurar contra Moisés e Arão. A liberdade tem seus desafios, né? Manter a fé no meio da dificuldade. E Deus responde. Manda o maná, aquele pão que caía do céu todo dia, manda codornizes, faz sair a água da rocha.
Exato. E tem um momento importante também com Jetro, o sogro de Moisés, que dá conselhos sobre como organizar o povo, delegar tarefas. Chegam então ao Monte Sinai, um lugar-chave. Ali, Deus vai estabelecer uma aliança formal com o povo de Israel. É onde eles recebem ali, primeiro os 10 mandamentos, que são a base de tudo, né? E depois outras leis para organizar a vida social, religiosa deles. É tipo a fundação de uma nova sociedade, né? Baseada nesses preceitos. Mas a natureza humana aparece de novo, né? Enquanto Moisés está lá no monte recebendo as leis, o povo aqui embaixo faz o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Que momento tenso. Moisés desce, vê aquilo, quebra as tábuas da lei. Mas depois ele intercede pelo povo. E a aliança é renovada. Mostra essa dinâmica, né? Da aliança e da falha humana. E para finalizar essa parte do Êxodo, vem toda a instrução para construir o tabernáculo. Isso, um santuário móvel. O povo contribui com material, ouro, tecido. É um esforço coletivo. Para ser o lugar da presença de Deus no meio deles, né? E o livro termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo já montado. É como um selo final. Ufa! Que jornada, hein? Da escravidão total à organização de um povo em volta de uma lei, de uma aliança com essa presença divina no meio. É uma história poderosa sobre libertação, claro, mas também sobre os perrengues do caminho, sobre formar uma identidade, sobre viver sob uma promessa, com todas as dificuldades humanas juntas. Sem dúvida. E acho que vai muito além de um relato religioso, sabe? Toca em temas universais. Liberdade, justiça, liderança, a própria fé. Fica a reflexão, então. Será que essa dinâmica antiga de sair de uma situação de opressão, buscar uma nova terra, uma nova identidade, uma aliança, de que formas isso ainda inspira a gente hoje? Nas buscas coletivas, individuais? Ótima pergunta para a gente pensar. Bom, muito obrigado pela companhia em mais um 8 Bits de informação útil. Obrigada, pessoal. E não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube e no Spotify. Isso aí. Até a próxima, gente.